Dando continuidade à história, a lágrima não é só de quem chora. Escrito por Américo Simões. Ditado pelo espírito de Christopher Angel. Capítulo 21. Laços que se rompem. Era uma tarde cinzenta daquelas que parece que a tristeza tomou conta dos céus, quando Anne e Cliff, acompanhados de Elizabeth, pegaram o trem para a cidade do Porto, onde pegariam um navio rumo aos Estados Unidos. Completava-se nessa época 4 anos e meio, desde que Anne havia se mudado para nossa casa. Anne já havia escrito para a irmã, avisando da sua mudança para lá. "Onde estamos indo, mamãe?" perguntou Cliff, querendo muito compreender o que se passava. "Para que essas malas? Por acaso vamos viajar?" "Sim, meu querido", respondeu Anne delicadamente. "E acredite-me, você gostará muito de fazer essa viagem, pois ela será de navio. Vamos até os Estados Unidos da América visitar a vovó e a titia." "É mesmo?" empolgou-se o menino. "Sim, eu disse que você iria gostar", observou Anne, abraçando o menino. O menino levantou os olhos e o seu rosto logo se iluminou com um sorriso de ponta a ponta. "E por que Beatriz e Ludovic não vêm conosco?" "Porque eles no momento não podem, meu querido." A alegria que reluzia nos olhos do menino cedeu lugar à tristeza. "Se eles não vêm conosco, que graça tem viajar?" A mãe dessa vez não respondeu, apenas acariciou a cabeça de seu filho com um cafuné. Elizabeth olhava para o menino com grande tristeza. Quando seus olhos se encontraram com os dele, ela suspirou longamente e baixou os olhos. Havia uma inquietação a corroer o seu interior, um receio agudo de algo que ela não podia compreender o que era, mas que estava ali, apunhalando-lhe a alma. O navio para os Estados Unidos já se preparava para partir quando eles chegaram ao cais. "Nossa, que baita navio!" exclamou Cliff, maravilhado com a imponência dos navios ancorados ali. Com certo tremor, ele perguntou: "Nós não vamos demorar muito por lá não, né, mamãe? Eu não posso faltar na escola, tampouco deixar Beatrice e Ludovic sozinhos." O comentário feriu Elizabeth. Feriu-a profundamente. Uma lágrima vazava de seu olho quando Anne voltou-se para ela e disse: "Obrigada, Elizabeth. Obrigada mais uma vez por tudo o que fez por nós. Eu jamais me esquecerei." Elizabeth pousou a mão na sua face, acariciou e disse com ternura: "Você verá, Anne. Um dia você verá que essa mudança será de grande importância para a vida de vocês dois." Anne agradeceu com o olhar. "Tome", acrescentou Anne, pondo uma folha de papel dobrada em 4 na mão de Elizabeth. "Anotei aqui o endereço da casa da minha irmã na América, para qualquer eventualidade." Elizabeth olhou para a palma da mão onde se encontrava o papel e disse: "Sim, para qualquer eventualidade." "Não se preocupe, escreverei apenas uma carta contando que cheguei bem, sem pôr o endereço." "Desculpe ter pedido que fizesse isso, Anne, mas é que se Christopher ver, receio que ele... Eu compreendo." Pareceu que Elizabeth ia dizer alguma coisa, mas foi então que as suas palavras foram reprimidas pelo nó que se fez em sua garganta. Percebendo sua dificuldade, Anne Campbell disse: "Fique em paz, minha amiga. Você merece ser feliz."
Você também, Anne. Elas se despediram sem mais demora. Elizabeth aguardou até ver Anne e o filho subirem pela rampa que dava acesso ao navio. Então disse para si mesma: vai ser melhor para os dois. Uma nova chance de vida, até mesmo para o amor. Então, de repente, Cliff soltou-se da mão da mãe e voltou correndo estabanado, zigue-zagueando por entre os outros passageiros que embarcavam até chegar em Elizabeth e disse: diga Berenice que eu volto, que ela não se preocupe, que eu volto. Nunca Elizabeth ouvira alguém fazer uma afirmação com tanta convicção. O menino rodou nos calcanhares e tornou a subir na rampa até alcançar a mãe. Elizabeth e Anne novamente acenaram uma para a outra. Os olhos de Elizabeth voltaram-se então para a folha de papel onde Anne havia escrito o endereço da irmã. Ela abriu o papel e passeou os olhos pela letra miúda de Anne umas 2 vezes. Depois amassou o papel até fazer uma bolinha enquanto dizia para si mesma: é melhor não ter mais nenhum elo com os dois, se eu quiser tirar Anne determinantemente do meio de mim e de Christopher. Ela então arremessou a bolinha de papel no cesto de lixo mais próximo que encontrou e partiu de volta para a estação de trem. Anne acomodou-se no navio com o filho sentadinho ao seu lado e fechou os olhos por alguns instantes, o tempo suficiente para fazer algumas reflexões. Que a vida lhes desse forças necessárias para recomeçar e esquecer, se é que isso seria possível, de todo aquele passado cheio de feridas que deixaram tantas tristezas. Foi a voz do filho que a despertou dos seus pensamentos. Nós não vamos demorar muito, não é, mamãe? Digo, para voltar para casa, não é? Anne quis responder por meio de uma mentira, mas não conseguiu. Apenas abraçou o filho com carinho e afeto materno. Foi um choque quando eu cheguei aquela tarde do trabalho e descobri que Anne e Cliff haviam partido para os Estados Unidos. O mesmo nível de choque que Beatrice e Ludovic sofreram. Naquele dia, após aquela terrível colisão, o que eu mais queria era um lugar onde pudesse aterrissar suavemente a minha cabeça, fechar os olhos para a realidade, esquecer-me do mundo. Lá estava ele. Disse para mim mesmo em silêncio: o destino me separando de Anne novamente, a seu belo prazer. O maldito destino. Mamãe, quando eles voltam? Perguntou Beatrice naquele dia quando se preparava para dormir. Bem, minha filha, eu não sei dizer ao certo. Certamente que não voltarão enquanto a mãe de Anne não estiver melhor de saúde, respondeu Elizabeth numa voz oscilante. A menina ficou parada olhando para o nada, sentindo-se estranha. O que foi, minha filha? Uma sensação esquisita, um mal-estar. Eu tenho a impressão de que eles nunca mais voltarão para cá. As palavras de Beatrice apertaram um nó na garganta de Elizabeth. Ela pensou em dizer algo, mas calou-se. Envolveu a menina em seus braços e a apertou carinhosamente. Depois beijou-lhe a testa e pediu que dormisse. Os dias seguiram confusos, em meio a uma atmosfera pesada pairando pelo coração da minha família. Beatrice mantinha-se cada vez mais amuada, parada num canto da casa, olhando com desinteresse para tudo. Ludovic também parecia triste, com uma sensação crescente de que algo que ele não sabia ao certo definir o que se chamava saudade. A verdade é que a partida de Anne e Cliff feriu a todos nós, abriu um vazio tamanho em nossas vidas.
Era como se houvesse sido tirado de nós um órgão vital. Com Elizabeth, a sensação não era muito diferente, não. Dias depois, eu me encontrava sentado na sala com o jornal aberto, pousado no meu colo, quando Beatrice veio até mim, de mansinho, como sempre. Olhou fundo nos meus olhos e disse: Papai? Sim, Beatrice. Vá atrás dos dois, papai. Traga-os de volta. Eu gostaria muito, mas Anne não nos deixou o endereço da casa da mãe dela. Ela pareceu não me ouvir e insistiu. Vá atrás deles, papai, por favor. Nem que para isso seja preciso dar a volta ao mundo para encontrá-los. Peguei com carinho o ombro dela e disse: Eu sei o quanto está sentindo falta deles. Todos nós estamos. Só que eu lhe peço que tenha um pouquinho de paciência. Logo eles voltam e tudo voltará ao normal. Senti-me desconfortável diante das minhas últimas palavras. Não sei por que elas soaram falsas aos meus ouvidos. Era como se eu soubesse de antemão que as coisas por ali em nossa casa, na nossa vida, jamais voltariam a ser como antes. Um mês depois chegou uma carta de Anne dizendo tudo o que Elizabeth havia lhe pedido. Que ela estava muito feliz por ter se encontrado ao lado da família novamente. Que a mãe haveria de ter melhoras de saúde e que ela decidira ficar morando na América por ser uma terra de melhores oportunidades. O restante da carta foi ocupado por inúmeros agradecimentos a nós por tudo o que fizemos por eles e por Victor, quando os acolhemos em nossa casa quando eles mais precisaram. Estranho, murmurei. Anne não pôs o seu endereço na carta. Elizabeth respondeu prontamente. Coitada, deve estar tão aturdida com a mudança que se esqueceu. Mas ela logo deve enviar uma nova carta e provavelmente um cartão de Natal, e dessa vez colocará o endereço para trocarmos correspondência. Assim que Beatrice ficou sabendo da decisão de Anne de ficar morando na América, a menina rompeu-se em lágrimas e voltou para o seu quarto. A dor que desabou sobre Elizabeth ao encontrar a filha deitada de bruços na cama, chorando compulsivamente, provocou um corte em seu coração de mãe. Um corte sem poder de cicatrização. Nem tudo na vida é como a gente quer, Beatrice, disse ela, procurando confortar a filha. A bem da verdade, a maioria das coisas não sai como queremos. A menina pareceu não a ouvir e disse com lamentação: Eu quero o Cliff, mamãe. Quero aqui do meu lado como antigamente. Você tem que ser forte, querida. Só os fortes vencem nesse mundo cruel e desumano. Por que, mamãe? Porque eles realmente partiram daqui. Eu já disse, Beatrice, por causa da mãe de Anne, que está muito doente, precisando muito da filha ao seu lado. A voz de Elizabeth saiu arenosa e ferida. As palavras soavam arrastadas. Beatrice sempre tivera uma forte intuição para as coisas, e a sua intuição, por mais que tentasse repudiá-la, dizia-lhe que havia algo escuso por trás daquela razão. Escreva para Anne, mamãe, por favor, peça para ela voltar. Mas ela não nos enviou seu endereço, querida. Esqueceu-se. Quando ela tornar a nos escrever, tem certeza, mamãe, que a senhora não tem o endereço deles em algum lugar? Não, respondeu Elizabeth sem titubear. Que pena, lamentou Beatrice entre lágrimas. A mãe pegou o punho da filha e acariciou. Com ternura ela disse: Vamos aguardar a chegada do Natal. Anne certamente há de nos enviar pelo menos um cartão nessa data.
Quando os olhos da mãe e da filha se reencontraram, Elizabeth assustou-se com a tristeza, o tamanho pesar e o avermelhar dos olhos da menina e temeu, sem saber ao certo porquê, que aquela dor e pesar jamais fossem abandonar a garota se Cliff Dorigan não voltasse. Os meses seguintes seguiram-se ainda mais confusos, com a sensação crescente de um vazio cada vez maior a ferir a todos nós. O Natal chegou, mas o cartão não veio. Não só ele, como mais nenhuma carta de Anne. Sua atitude encheu-me de indignação. A tristeza que nunca mais abandonou o rosto de Beatrice desde a partida de Anne e Cliff tornou-se ainda mais profunda. Isso me incomodou muito, como se fosse um reflexo meu no espelho. Doía fundo em mim, e creio que em Elizabeth também. Ver sua filha abrir a porta todos os dias esperando ver Cliff Dorigan, sentando-se na cadeira de balanço, aguardando por ela, sorrindo para ela. Como ele nunca estava lá, ela sentava-se na cadeira e ficava horas com os olhos pregados no portão da frente da casa, agarrando-se à esperança de que, dia menos dia, o portão se abriria e Cliff entraria trazendo consigo seu sorriso encantador, os braços abertos, louco para abraçá-la, de volta para ficar. Voltaria de vez para apaziguar a saudade que ocupava agora o seu coração e os seus pensamentos. Quando Beatrice se cansava de ter esperanças, seus olhos voltavam-se para o passado, prendiam-se nele, procurando desesperadamente se envolver com as sensações prazerosas que tinha quando viveu por lá. Muitas vezes, Ludovic ficava sentado ao lado da irmã, em silêncio, segurando a mão dela carinhosamente, entristecido por vê-la assim e também por sentir falta do amigo que tinha como um irmão. Quando não era Ludovic a lhe fazer companhia, era eu. Sentava-me ao lado dela e procurava alegrá-la contando trechos da minha vida. Beatrice aparentemente ouvia o que eu dizia, mas era apenas um disfarce. No íntimo estava distante, longe dali, ali mesmo, como se diz. Eu ainda tinha esperanças de que Anne nos escreveria dentro em breve, e assim poderíamos reatar o nosso contato. A mesma esperança que devia existir no íntimo de Beatrice. Mas com a falta de notícias de Anne, com o passar dos meses, nem o envio de uma carta, muito menos de um mero cartão postal, minha esperança começou a se ruir por inteira. E creio que a de Beatrice também. A saudade de Cliff desenvolveu uma anorexia aguda em Beatrice que a definhou. Foi necessário um tratamento e acompanhamento médico intensivo. Era como se ela houvesse se tornado a própria saudade em forma de gente. A saudade dói, saudade mata. Já ouvi alguém dizer, mas jamais pensei que fosse verdade. Foi então que compreendi que o afeto nos afeta bem mais do que pensamos. Com o estado de saúde agravante da filha, Elizabeth foi se corroendo de remorso por ter exigido que Anne se prestasse aquilo tudo para poupar o seu casamento. Uma exigência que não só separou Beatrice e Ludovic do amigo que tanto amavam, como se separou a própria Elizabeth do menino que amava como a um filho. O fato de me ver sofrendo agora por pensar que Anne havia sido ingrata para conosco também perturbou as grutas do meu coração. Elizabeth me amava, amava-me de paixão, e ver-me sofrendo a feria tal qual eu era ferido. A dor e o remorso de Elizabeth atingiram o pico quando o médico achou por bem internar Beatrice no hospital.
Só ali ela poderia ser mais bem assessorada diante do seu estado de saúde cada vez mais grave. A transferência de Beatrice para o hospital arranhou a alma de Elizabeth, até lhe tirar o sangue, levando-a quase ao desespero que beirava a loucura de tanto remorso. O desespero foi tanto que na manhã do dia seguinte à internação, ela se levantou da cama disposta a encontrar Anne e Cliff e trazê-los de volta para casa. Mas por mais que tentasse localizá-los, não conseguiu. Os Estados Unidos era um país muito grande, vasto, havia muitos nomes homônimos. Foi então que desejou infinitamente jamais ter jogado fora o papel onde Anne havia anotado o seu endereço na América. Restou somente lamentar em segredo o que fez. Assim que eu saía do meu trabalho, ia direto para o hospital ficar com a minha menina. Era nesse momento que Elizabeth podia voltar para casa, tomar o seu banho, preparar nossa refeição e chorar sua desventura em segredo. Ela então voltava para o hospital, fingindo-se de forte, mas destruída cada vez mais por dentro. Diante daquela situação tão delicada de nossa vida, eu, em vez de me voltar para Deus, pedindo a sua intervenção em favor de Beatrice, voltei-me na minha ignorância contra ele, o que só serviu para piorar as coisas. Percebo isso hoje. Voltei-me também contra Anne, por ela nunca mais ter enviado uma carta para nós, por ter cortado de vez o contato conosco. O ódio que eu já sentia por Cliff triplicou-se. Afinal, era por causa dele que a minha Beatrice estava sofrendo daquele jeito. 4ª semana de internação. Como ela está? Perguntou-me Elizabeth assim que chegou ao hospital. Na mesma. Respondi do local que sempre ocupava enquanto estava ali, em pé ao lado da cama, passando delicadamente a mão pelos cabelos ondulados de minha menina. Minha resposta foi de encontro ao seu coração, como uma flecha embebida em vinagre. Se algo acontecer com a minha filha, murmurei com certo ódio. Ela me olhou gravemente e disse: nada vai acontecer com Beatrice, nada, Christopher. Vira essa boca para lá. Engoli em seco, mas os meus olhos brilhavam agora de ódio. Explodi. A culpa por tudo isso é de Anne, totalmente de Anne. Jamais pensei que pudesse ser tão ingrata para conosco, justo conosco, que a ajudamos quando ela mais precisou. Não é à toa que ela se casou com aquele demônio. Agora eu entendo bem o porquê. Os dois se mereciam. Elizabeth lançou-me um olhar atônito. Jamais, por momento algum, passou pela minha cabeça que o desespero que eu via no fundo dos seus olhos tivesse motivo mais profundo. Se soubesse, teria certamente perdido a minha cabeça. Quanto tempo mais vai demorar para a tia Anne e o Cliff voltarem, papai? Perguntava Ludovic mais uma vez. Eles não voltarão mais, Ludovic. Não? Não, nunca mais. Mas por que, papai? Porque são uns ingratos, uns mal agradecidos. Mas eu queria tanto revê-los, papai, assim como Beatrice. Esqueça-se deles, Ludovic. Para sempre. Será melhor para todos nós. Aquelas palavras eram dirigidas especificamente para mim, diretamente para mim, para que eu não mais sofresse de tristeza e ódio pelo que Anne fez do nosso destino. O baque maior que recebemos desde a internação de Beatrice se deu no dia em que o médico que a atendia chamou-nos de lado e explicou: tudo o que estava ao meu dispor, a dispor da medicina, eu já fiz para ajudar a filha de vocês.
Agora só nos resta contar com Deus para que ela melhore. Eu sinto muito. Elizabeth agarrou-se em mim e me apertou enquanto se derramava em lágrimas doridas de profundo desespero. Eu também chorei profundamente e sentido enquanto procurava confortá-la em meus braços trêmulos pelo desespero. Beatriz estava mais uma vez recolhida nos seus pensamentos, recostada em 2 travesseiros com os olhos voltados para o passado. A época em que foi feliz ao lado de Cliff e de todos nós quando a voz das sombras lhe fez uma visita. Surgiu do nada, como sempre, e começou a dialogar com ela. Sim, Beatriz também a ouvia, e levou muito tempo para que eu descobrisse que todo ser humano podia ouvi-la, se permitisse, logicamente. Certamente Beatriz não chamava a voz de voz das sombras, atribuía aquela voz ao amigo invisível que desde pequena aparecia para conversar e brincar com ela. A voz começou dizendo algumas palavras que fizeram com que a sua mente voltasse a serenar. E quando serena ela estava, a voz lhe disse: "Não é só você quem sofre de saudade, Beatriz, que se vê submissa a uma saudade insana. Há muitas outras pessoas sofrendo de saudades tanto quanto você. Não foram somente os seus planos que não puderam ser realizados. O de milhares de pessoas também não pôde ser. Mas precisamos nos manter fortes quando a nossa vida sai fora dos trilhos, porque se ela voltar a trilhar o caminho certo, estaremos ainda inteiros para viver o que tanto sonhamos. Pare de falar com Deus sobre os seus problemas e mostre Deus para os seus problemas. Abra os olhos para ver que você não é a única que sofre. Você não é a única, nem nunca será. Abra os olhos. Não se deixe atolar na saudade, no ressentimento ou na mágoa. Abra os olhos, refaça-se urgentemente. Pare de se concentrar somente no seu umbigo. Cresça e apareça para si mesmo. Peite a vida. Abra os olhos do coração e da mente. Arregace as mangas, estenda a mão ao próximo. Veja quanta gente precisa de você. Ofereça-lhes uma palavra amiga, um gesto de carinho, um pouco de calor humano. Seu físico é saudável para fazer o que o físico devastado pela guerra de um combatente não lhe permite fazer mais. E ainda assim muitos fazem, continuam a fazer, algo admirável e impressionante. Enquanto você se encerra dentro do seu quarto por saudades de uma pessoa amada, saudade do futuro que você tanto sonhou viver ao lado dela e não pôde, milhares de pessoas precisam de você, do seu afeto, de suas palavras, de seu calor humano, de suas habilidades. Não se encerre dentro da amargura. Não se encerre dentro do egoísmo. Abra os olhos. Quando nos permitimos superar as dificuldades de mãos dadas com a esperança, podemos transpor barreiras intransponíveis. Mas a esperança e a fé não estão contidas no simples ato de dizer: eu tenho fé e esperança. Não basta apenas querer acreditar que tem fé e esperança, pois tudo isso é bem diferente de ter fé e esperança de verdade em seu coração. Só quando elas são expressas é que são notáveis e miraculosas. Portanto, permita-se expressar esse poder miraculoso que há dentro do ser humano e que afeta tudo dentro e fora, acima e abaixo, tudo, enfim, ao redor do ser. Com essa permissão, você pode desatar os nós que se fizeram por motivos diversos ao longo de sua existência. Desatar os nós que a impede de ser feliz em qualquer área de sua vida.
Assim você renascerá não só das cinzas que um acontecimento desagradável a transformou, mas renascerá para níveis e sentidos que compõem a vida que a ignorância e o comodismo não lhe deixam enxergar. Abra os olhos para ver que você não é a única que sofre. Você não é a única, nem nunca será. Abra os seus olhos. Não se deixe atolar no ressentimento e na mágoa. Abra os olhos, refaça-se urgentemente. Após essa interessante palestra com a voz das sombras, Beatrice foi restabelecendo gradativamente a sua saúde, fazendo-a vencer de vez a anorexia aguda e nervosa que lhe afetara. Decidiu ajudar creches e orfanatos, pessoas, enfim, necessitadas, em vez de ficar presa e soterrada pela saudade que sentia de Cliff Dorigan. Cliff certamente sentiria orgulho dela no dia que voltasse, por ela ter compreendido que ninguém deve se encerrar na dor, seja por qual motivo for. Num mundo onde tantas pessoas passam fome, vivem na miséria, perdem-se pelos corredores da vida, precisam, enfim, da ajuda do próximo, principalmente daqueles que têm saúde e vigor para prestar ajuda. Beatrice jamais pensou que estender a mão ao próximo pudesse fazer alguém sentir-se mais íntegro e útil à vida. Em certos momentos chegou a sentir vergonha de si mesma por ter vivido aquele período enfurnada dentro de casa, doente de saudades, enquanto havia milhares de crianças em orfanatos e creches, idosos em asilos, precisando de uma ajuda, uma palavra amiga, um ombro para chorar, uma mão para apertar. Foi com grande orgulho que Beatrice anunciou para nós que havia decidido tornar-se professora, que nada lhe agradaria mais do que seguir a carreira de professora. Apoiamos a sua decisão. Que bom, minha filha, que bom que você se recuperou, desabafou Elizabeth entre lágrimas, apertando a filha com grande força, sentindo um sopro de alívio ecoar por todo o seu corpo. Capítulo 22. Seguindo em frente. Já havia se passado 7 anos desde que Anne e Cliff haviam partido para a América. Nunca mais permiti que fosse tocado o nome dos dois naquela casa. Não podia permitir, não depois de todo o transtorno causado pela partida de ambos e o modo como Anne se comportara. Era uma tarde serena de outono quando Elizabeth dirigiu-se até a janela, que enquadrava o mundo que ela chamava de cruel e desumano, e ficou ali, mais uma vez, invadida pelo ódio que sentia da vida por não lhe ter permitido reparar o que depois de ter feito, considerou um erro. Seu maior engano, mandar Anne e Cliff embora de sua casa, de nossa vida, por ciúmes. A sensação que Elizabeth tinha era a mesma que um soldado tem ao ver nos campos de batalha. A única diferença era que o campo eram a sua mente e os ataques inimigos provocados por si mesma, por meio do sentimento de culpa, remorso e ódio contra si mesma e a vida. Mamãe, disse Beatrice com 18 anos nessa época, chegando silenciosamente junto dela. O que há? Elizabeth lançou um olhar amedrontado em direção à filha, mordiscando os lábios para não chorar. Há tempos eu venho percebendo que a senhora não está bem. Nada bem, na verdade. O que há? Impressão sua, minha filha. Beatrice considerou por um momento antes de sugerir. Abra-se comigo, mamãe. Elizabeth enrubesceu contritamente e disse: Não é nada, minha querida. Ando apenas cansada.
A filha pousou a mão no ombro da mãe e, quando conseguiu virá-la na sua direção, espantou-se ao ver o seu rosto todo riscado de lágrimas. Ela chorava calada e deveria chorar calada em muitos momentos. Ela acolheu a mãe num abraço caloroso e repleto de amor. Oh, mamãe querida, o que lhe aflige tanto? Elizabeth tentou dizer, mas a sua voz se perdeu entre as lágrimas. Chore, mamãe, pode chorar. O choro é como uma chuva que cai sobre nós quando deixamos transformar o nosso interior, especialmente o nosso coração, num deserto árido e solitário. Elizabeth recuou o rosto, olhou fundo nos olhos de sua filha, parecendo ansiosa para lhe falar. O que há, mamãe? Abra-se comigo. Elizabeth soltou um suspiro nervoso. Seus lábios tornaram-se a mover, mas nenhuma palavra conseguiu atravessá-los. Elizabeth deixou-se então se sentar no sofá, mergulhou o rosto entre as mãos e rompeu-se num choro convulso. O que há, mamãe? O que a martiriza tanto? O silêncio caiu sobre o recinto de forma inquietante. Elizabeth procurou se controlar. Sentiu que era preciso. O desespero de nada adiantaria. Ainda trêmula e com a voz trepidante, Elizabeth tomou coragem para dizer o que sentia ser necessário. Há muito que ela almejava desabafar com alguém, e a filha que tinha também como uma amiga, sua melhor amiga, seria a pessoa ideal. Você tem toda a razão, Beatrice. Há algo me perturbando drasticamente, roubando minha paz, e já faz longos anos, talvez, quem sabe, desabafando com você, eu possa me sentir melhor do que me sinto agora. O que martiriza tem a ver com a partida de Anne e Cliff dessa casa. A jovem olhou para a mãe ainda com mais atenção. O motivo que fez com que eles partissem dessa casa não passa de uma tremenda mentira. A jovem enviesou os olhos. A mãe de Anne nunca esteve doente. Apenas foi dito que estava para servir de motivo para sua partida para a América, assim, tão de repente. Anne partiu dessa casa porque eu pedi a ela que partisse. E nunca mais nos escreveu, tampouco enviou seu endereço, porque eu também pedi que não fizesse. A senhora? Sim, eu. Espero que você possa compreender os motivos que me levaram a fazer o que eu fiz, e quem sabe me perdoe. Elizabeth contou para a filha toda a verdade sobre Anne e eu, o porquê não pudemos nos casar e tudo mais. Eu não podia, Beatrice, continuou ela com tom de súplica. Eu não podia lhe contar a verdade porque ela comprometia você, minha querida. Mas eu juro por tudo que há de mais sagrado que eu fiz de tudo para que Cliff ficasse morando conosco. Eu sempre gostei dele como se fosse um filho. Você sabe disso, mas Anne não quis partir sem ele. Como ela mesma disse, o que seria dela sem um menino? O que é uma mãe sem o seu filho? E ela tinha razão, toda a razão. Jamais pensei que você, minha querida, fosse sofrer tanto com a partida do menino. Não só você, como todos nós. Juro por tudo que há de mais sagrado, que eu fiz o possível e o impossível para localizar Anne na América, mas eu não obtive sucesso. Eu quis morrer de arrependimento, remorso, ódio de mim mesma por ter agido dessa forma. A sua dor não foi a única, meu anjo. A minha foi tanto quanto o que você sentiu, acredite-me, tanto quanto. Oh, mamãe, que situação delicada a senhora passou, observou Beatrice com muita pena de Elizabeth.
A senhora deve ter sofrido muito, guardando tudo isso dentro da senhora em seu coração. Por que não me contou antes? Eu quis muito, mas eu senti vergonha. Medo também de você se revoltasse contra mim, minha filha. Tornasse minha vida um caos ainda maior do que já estava. Beatriz se pegou na mão da mãe e a apertou com carinho. Revoltar-me contra a senhora, mamãe? Nunca. Que filho pode se revoltar contra seu pai e sua mãe? Nenhum. Devem a sua vida a eles, seu sustento. Ainda que esses tenham cometido erros, devem ser perdoados. Como diz Jesus, perdoai-vos como eu vos perdoei. Só me pergunto se a senhora não se precipitou. Precipitar? Sim, eu digo isso porque papai gosta muito da senhora. Ama de paixão, eu posso ver em seus olhos, em seus gestos, qualquer um vê. Eu creio que ele a ama bem mais do que a senhora pensa, bem mais até do que ele próprio pensa. Elizabeth olhou para sua filha com os olhos de: será? Sim, papai a ama e a senhora vai saber disso um dia, com certeza. Ele também. Perdoe-me, minha filha querida, suplicou Elizabeth. Perdoe-me pelo que eu fiz, por favor. E antes que ela continuasse, Beatriz se tornou a envolver a mãe num abraço caloroso, procurando transmitir por meio dele o perdão que ela não conseguiu dizer em palavras. Mãe e filha ficaram assim por um longo e profundo tempo. Então, subitamente, o rosto de Beatriz enrijeceu-se e ela recuou o corpo, olhando fundo nos olhos da mãe e disse: Papai não pode saber nunca o que a senhora fez, mamãe. Se souber, vai odiá-la profundamente. Eu sei, mas você tem que compreender que eu só fiz o que eu fiz para proteger o meu casamento. Eu sei. Agora acalme-se, por favor. A filha sentou-se na ponta do sofá enquanto Elizabeth sentou-se no chão com o rosto deitado no colo de Beatriz, que alisava os seus cabelos, procurando transmitir o máximo conforto para aquela mulher que se tornara sua mãe naquela reencarnação e que precisava tanto de conforto. Dizem que os pais são postos na vida de seus filhos para lhes ensinar preciosas lições, libertá-los de transgressões do passado e inspirar confiança. Mas o inverso também é verdade. Muitos filhos vêm para os pais para fazer o mesmo por eles. Deus sempre põe alguém na família, um espírito mais evoluído para que sirva de guia para os demais. Daí o porquê de muitos pais aprenderem mais com os filhos do que os filhos com os pais. Um dia ele virá, mamãe. Entrará por aquele portão sorrindo encantadoramente como sempre. Ele quem, Beatriz? Cliff Dorigan. E como pode saber? Uma voz na minha mente me disse. Elizabeth não entendeu e Beatriz continuou. E nesse dia, mamãe, poderemos finalmente viver em paz. Elizabeth engoliu em seco. A palavra paz ecoou de forma estranha em seu cérebro. Os anos se passaram e o segredo de Elizabeth, guardado agora por ela e a filha, permaneceu a 7 chaves, como ambas haviam combinado. Nesse período, só restaram dentro de mim ressentimentos em relação a Anne. Tinha certeza agora de que havia me enganado redondamente quanto à sua pessoa, o seu caráter, a sua sinceridade. Estava mais do que certo de que Anne nunca me amara como dizia, que a nossa história nunca passara de uma simples história. Eu é que havia compreendido as coisas de forma errônea. Precipitei-me nas minhas conclusões. A nossa história poderia ser descrita perfeitamente com um ditado: não era amor, era inverno.
Sim, apenas um inverno denso e rigoroso. O amor que eu acreditava sentir por Anne tornou-se ódio. Um ódio que se assemelhava muito ao que ainda sentia por Victor Dorigan, mesmo depois de ele ter desencarnado. Um ódio que parecia não ter fim. E a vida seguiu em frente por entre lágrimas silenciosas. Capítulo 23. Saudades, um dia também parte. O ano era 1937. Ludovic, então, com 18 anos, vivia o esplendor da adolescência. Tornara-se um moço forte e bonito. Ele havia desistido de praticar natação, algo que tanto amava, por minha causa, ou melhor, por minha ignorância. Apesar disso, a natureza lhe concebeu um porte atlético. Agora ele tinha um rosto mais maduro, olhos da mesma cor do cabelo castanho encaracolado, que chegava a brilhar como dois faróis, tamanho encanto pela vida, toda vez que o seu velho sorriso cativante, simples e infantil, despontava em sua face. Já estava cursando o segundo ano da Faculdade de Direito, local onde conheceu Vivienne Primorac, jovem da mesma idade que ele, de rosto lindo e angelical, profundos olhos cinzentos, por quem se apaixonara à primeira vista. Ao fim do primeiro diálogo entre os dois, Ludovic pediu à jovem namoro e ela, que também havia se apaixonado por ele, disse sim. Eu vi em Ludovic os mesmos olhos que eu vi em mim quando me apaixonei por Anne. Era como se visse o espelho de mim mesmo refletido em meu filho. A semelhança era tanta que em certos momentos eu chegava a ficar apreensivo, receoso de que o meu adorado filho sofresse o mesmo que eu sofri no amor por causa de um mau caráter como Victor Dorigan. Realizava-se na cidade onde morávamos um campeonato de natação. Ludovic sentiu vontade de assisti-lo. Ele poderia ter deixado de nadar, mas não perder o interesse pelo esporte. Os competidores já haviam sido anunciados quando ele conseguiu se sentar na arquibancada. De longe, os nadadores lembravam peixes nadando na velocidade de um raio. Admirável de se ver. Término, o narrador anunciou o vencedor, Cliff Dorigan. Ludovic mal podia acreditar no que ouvira. Cliff Dorigan? Seria ele mesmo? Ludovic saltou imediatamente da arquibancada e saiu apressado em direção ao vestuário do clube. Meu Deus, será ele mesmo, depois de tantos anos? Perguntava-se enquanto apertava o passo. Deixe Beatrice saber disso. Ela morrerá de felicidade. Cliff! Chamou Ludovic assim que o avistou. O jovem, uma espécie belo e robusto, voltou o olhar para trás com cautela. Ludovic Angel! Exclamou Cliff, lançando-lhe um olhar apreciativo. Um sorriso cativante correu de orelha a orelha nos dois rapazes. Ambos correram na direção um do outro e se abraçaram fortemente. Cliff tinha agora ombros largos, típicos dos que se dedicam à natação com garra e determinação, rosto ligeiramente bronzeado pelo sol norte-americano e olhos azuis esverdeados que pareciam ter se tornado ainda mais azuis e esverdeados com a maturidade. Não é que é ele mesmo? Murmurou Ludovic encantado. Ludovic, meu bom e velho Ludovic Angel, quanto tempo? Anos! Que saudade! Como vai? Bem, e você, seu pai, sua mãe? Bem. E Beatrice? Bem também. A resposta saiu um tanto quanto vaga. Como pode vir aqui e não nos dar um alô? Perguntou Ludovic. É lógico que eu iria procurar por vocês, respondeu Cliff sem faltar à verdade. É que ainda não tive tempo.
Cliff estava sendo sincero. Reencontrar os Angels, especialmente Beatrice, era o motivo principal por trás de todo o seu esforço para se tornar um grande nadador. Somente tornando-se um dos melhores é que ele teria condições de participar dos torneios na Europa, podendo assim atravessar o oceano sem ter de desembolsar uma quantia que não tinha. Jurara de pé juntos para a mãe que não se atreveria a procurar ninguém da família Angel, mas fora um juramento falso. Não era do seu feitio, mas, no caso, fizera somente para deixar Anne despreocupada. Por mais que procurasse, não conseguia compreender o porquê de sua mãe querer manter distância da família Angel, se eles pareciam querer-lhes tão bem. Vamos tomar alguma coisa? Sugeriu Ludovic. Vamos. Antes eu preciso tomar um banho e me vestir. Você espera? É lógico. Ótimo. Meia hora depois, Cliff Dorigan e Ludovic Angel encontravam-se sentados num pub, jogando conversa fora. Que bom que você não desistiu da natação, comentou Ludovic com admiração. Devo isso a vocês, lembra? Foi você e Beatrice que me estimularam a continuar nadando, a persistir no meu sonho. Estava tão arrasado com a morte do meu pai que, se vocês não tivessem me estimulado a continuar, certamente teria abandonado a natação. Se sou o que sou hoje, é graças a vocês dois e à sua mãe e ao seu pai, logicamente, que pagavam naquela época por minhas aulas de natação. Guardo eternamente no meu coração tudo o que a sua família fez pela minha, Ludovic, por ter nos recebido em sua casa quando mais precisamos, naquele momento tão difícil de nossa vida. Ludovic acolheu o reconhecimento do amigo com grande carinho. E os Estados Unidos, como é? Perguntou a seguir, demonstrando grande interesse. É um país encantador. Minha mãe não poderia ter escolhido lugar melhor para vivermos. Se bem que foi muito triste no início. Eu não queria ficar morando por lá de jeito nenhum. Queria voltar para cá, para você e para Beatrice, o quanto antes. Cheguei até ficar doente. Beatrice também ficou doente com a sua partida. E ela como está? Levando a vida. Creio que nunca mais foi a mesma depois que você partiu. Nem eu. O tom de Cliff tornou-se sério a seguir. Foi por causa dela, Ludovic, por causa de todos vocês que eu me esforcei dia e noite para chegar aonde eu cheguei, tornar-me um grande nadador, pois só os melhores poderiam participar dos torneios de natação na Europa. E só desta forma eu teria como voltar para cá, cruzar o oceano sem gastar, para poder revê-los. Especialmente Beatrice, completou Ludovic. Sim, doeu demais em mim a saudade que eu senti dela. Além do fato de eu não ter tido condições financeiras para vir para aqui encontrá-la. Foi a dor, Ludovic, acredite-me, que me fez me esforçar com unhas e dentes, dia após dia, noite após noite, para chegar aonde eu cheguei. Vocês precisam se ver, Cliff. Eu sei. Anseio por esse encontro há 8 longos anos. Será uma grande surpresa para ela, se bem que Beatrice sempre soube que você voltaria um dia. Intuição feminina, creio eu. Um sorriso bonito iluminou a face do nadador. A seguir, os dois jovens falaram alegremente sobre o campeonato e os estudos. Depois, sobre o amor. Você precisa conhecer Vivienne, Cliff. Ela é minha pequena, com quem eu quero me casar o quanto antes. Ando ligeiramente ansioso e apreensivo, pois amanhã eu vou pedir o consentimento do pai dela para noivarmos. Que maravilha, meu amigo! Eu não vejo razão para preocupação. O homem é páreo duro, um daqueles ossos duros de roer. Dê as mãos para Deus, meu irmão.
e tudo há de dar certo. Deus o ouça. E aprofundando o olhar sobre o amigo, Ludovic perguntou: Você nunca foi tão apegado a Deus como me parece agora? Tem razão, mas foi em Deus que eu encontrei amparo para encarar as mudanças que lamentavelmente vieram ao meu encontro. Ludovic apreciou mais uma vez as palavras do amigo. Pegou no punho direito dele, pousado sobre a mesa, apertou-o com carinho e tornou a enfatizar: Que bom, Cliff! Que bom que você voltou! Que bom que estamos juntos novamente e desta vez para sempre! O amigo sorriu mais uma vez, emocionado pelo reencontro. Beatrice, agora com 19 anos, estava sentada no balanço de madeira quando os dois rapazes chegaram na casa. Seu corpo frágil de menina agora era um corpo delicado de mulher, observou Cliff encantado. O contorno dos ombros, a coloração rosada de seu pescoço, circundado por uma distinta corrente de ouro, e os lábios levemente rosados por uma fina camada de batom, transformavam-na numa daquelas belas moças pintadas pelos grandes pintores renascentistas. Quando seus olhos se encontraram com os de Cliff Dorigan, ele estava passando pelo pequeno portão que dava acesso ao jardim que cercava a bela casa da família Angel. A sombra de Ludovic, que olhava para a irmã com grande entusiasmo. Beatrice levantou-se imediatamente do velho balanço de madeira, e nesse instante seus lábios finos e delicados se abriram num misto de surpresa e alegria. Lábios que Cliff sentiu vontade enorme de poder acariciar com as pontas dos dedos, de beijá-lo e por meio desse beijo declarar todo o seu amor. Um amor que sempre existiu, desde criança, e que jamais se perdeu, mesmo após todos aqueles longos anos de separação. Pelo contrário, só cresceu, lindo e viçoso. Ambos se olharam em silêncio por alguns instantes, querendo guardar ternamente e eternamente na memória aquele reencontro tão aguardado, tão querido. Um reencontro que provocava uma aceleração do pulso, uma ativação do sangue, uma súbita vontade de explodir de alegria. Cliff deu mais um passo na direção de Beatrice, mas parou de repente diante da sensação de que o mundo, o seu pelo menos, rodopiava, ficava de cabeça para baixo, tomado de uma súbita e gloriosa felicidade. Por fim, correu até ela e a abraçou fortemente, desesperado e feliz. Ah, Beatrice, Beatrice, minha adorada Beatrice. Houve uma pausa. Quando voltou a falar, sua voz saiu tímida e frágil. Como eu aguardei por esse dia! A jovem, de cabelos castanhos brilhantes, pele rosada, olhos verdes, brilhantes e profundos, manteve-se calada, respirando fortemente, enquanto Cliff a apertava ainda mais com seus braços. Ludovic assistia a tudo com lágrimas nos olhos e o coração batendo cada vez mais feliz. Um minuto depois, Cliff afastou-se de Beatrice e admirou seus olhos. Ambos se admiraram. Por alguns instantes, o silêncio de ambos pareceu dizer mais do que todas as palavras que poderiam se juntar para expressar o que um sentiu com a ausência do outro. Quando Beatrice falou, sua voz soou tão transparente e frágil que parecia que suas palavras se partiriam se ele a interrompesse no meio da frase. Eu nunca duvidei que esse dia chegaria, Cliff. Eu sempre soube que ele viria para nós dois no momento certo. No momento certo, repetiu ele com grande admiração na voz. Ele então aventurou-se a buscar seus lábios quase tremendo, e foi assim que eles trocaram o primeiro beijo, inocente e delicado.
Enquanto isso, Ludovic entrou na casa à minha procura. Lançou-me um olhar amedrontado assim que me viu sentado na sala, na minha poltrona habitual. Pude perceber de imediato que a inquietação lhe corria por dentro. O que houve, Ludovic? Perguntei também, me sentindo inquieto. É Cliff, papai. Cliff Dorigan. Ele voltou. Arrepiei-me por inteiro. Cliff, o filho de Anne? Perguntei sem esconder o espanto. Sim, papai. O filho de Anne e Victor Dorigan. Ele está lá fora conversando com Beatrice. Os dois mal podem se conter de tanta felicidade por se verem juntos novamente após todos esses anos. Eu estava surpreso. O que faz ele por aqui? Quando chegou? Ludovic explicou-me detalhes de como eles dois haviam se reencontrado. E Anne? Como está Anne, Ludovic? O que ele disse sobre ela? Perguntei sem esconder a ansiedade. Meu filho olhava-me agora com uma certa surpresa. Cliff disse que ela está bem. Ludovic pareceu querer dizer-me mais alguma coisa, mas mudou de ideia assim que seus lábios se moveram. O silêncio se fez presente entre nós, enquanto os meus pensamentos oscilavam entre Anne e Cliff, e por fim eu disse: Eu não quero esse rapaz aqui em minha casa. Minhas palavras foram recebidas por Ludovic com grande impacto. Ele não ficará aqui, papai, respondeu ele. Ele está hospedado no alojamento para os esportistas. Bufei. Como Beatrice é tola, resmunguei. Receber esse rapaz de braços abertos depois de tudo o que ele lhe causou. Eu pensei, acrescentou Ludovic, denotando admiração, que o senhor fosse ficar feliz com Cliff ter voltado. Feliz? Ora, Ludovic, poupe-me. Como posso ficar feliz com a volta de alguém que fez tão mal à minha filha? Filho da mulher que nunca mais nos deu notícias? Não teve um pingo de consideração pelo que fizemos por ela, pelo filho e pelo marido? Mas, papai, Cliff voltou porque... Cliff? Surpreendeu-se Elizabeth entrando na sala. Cliff voltou? Como assim? Profunda ruga barrava-lhe a testa agora. Sim, mamãe, Cliff está de volta, não é maravilhoso? Está lá fora na varanda conversando com Beatrice. Elizabeth levou a mão ao peito. E Anne? Ela está com ele? Não, mamãe, Cliff veio para a Europa sozinho. Está participando de um campeonato de natação. Elizabeth engoliu em seco. Não é uma surpresa e tanto? Indagou o filho. Elizabeth não conseguiu responder, por alguma razão. A voz lhe faltou naquele instante. Quando Beatrice entrou na sala puxando Cliff Dorigan pela mão, somente eu me encontrava ali. Elizabeth havia voltado para a cozinha antes que a assadeira de pães que estava assando se queimasse, e Ludovic havia ido arrumar alguma coisa em seu quarto. Veja, papai, quem está aqui, disse Beatrice assim que encontrou meus olhos. Cliff, papai, não é maravilhoso? A voz de Beatrice soou alta e contente. O meu olhar impessoal e sem a menor curiosidade cruzou com o de Cliff Dorigan. Meu mundo não caiu nesse instante. Desmoronou e se perdeu na vastidão do nada. Beatrice pediu licença e partiu em busca da mãe. Restou apenas nós dois ali, incomodados. Senhor Anjo, disse Cliff com um certo medo transparecendo na voz. Veio na minha direção e me estendeu a mão. Como vai, Senhor Anjo? Eu ignorei o seu gesto. O que quer aqui, rapaz? Perguntei com asco. Vim vê-los, saber como estão. Pensei que gostariam também de me ver. Meu olhar de crescente descaso desarmou o sorriso trêmulo de sua face bronzeada. Você e sua mãe foram uns ingratos,
Desabafei. Acolhemos vocês na nossa casa quando mais precisaram. E, no entanto, partiram sem nunca mais sequer nos enviar um mísero cartão. Fiquei extremamente decepcionado com a sua mãe. Não esperava que fosse assim tão mal agradecida. Cliff engoliu em seco, baixou os olhos e disse: Peço desculpas por mim e por minha mãe. Não sei por que ela reagiu assim. O senhor está certo, seu gesto não foi nada polido. Minha filha ficou doente por anos por causa de vocês. Por pouco não morreu. Eu também senti muito, mas cortei-lhe a frase ao meio. Agora você volta e quer novamente entrar em nossa vida, principalmente de Beatrice, como se nada houvesse acontecido? Quem pensa que é? Você já fez sofrer demais. Por pouco não a levou à morte. Eu não vim antes, senhor Ângelo, porque eu não tinha condições financeiras. Só vim agora porque eu estou no campeonato de natação. Mas acredite-me, se eu tivesse tido dinheiro, teria vindo muito antes. Se eu não escrevi mais, foi porque também não obtive resposta de vocês. Nunca chegou uma carta sua aqui sequer. Mas eu as escrevi. Minha própria mãe é quem as remetia por mim pelo correio. Se elas não chegaram, foi porque se extraviaram pelo caminho. Depois de muito esperar por uma resposta, eu resolvi desistir de continuar escrevendo. Mamãe acreditou que seria melhor, pois a falta de resposta às minhas cartas era sinal de que vocês não queriam mais contato conosco. Ainda assim, eu quis muito voltar para revê-los, especialmente Beatrice. E por essa razão esforcei-me para participar desse campeonato de natação, pois sabia que seria o único modo de eu conseguir atravessar o oceano. Quanta conversa fiada! Atalhei impetuosamente. Cliff, em vez de se defender, como pensou fazer, preferiu fazer a pergunta que estava na ponta da sua língua, pronta para ser dita há muitos anos, mas que com firme disciplina recolhia para dentro de si novamente. Por quê? Perguntou ele, lançando-me um olhar inquisitivo e triste. Porque o senhor sempre me olhou de esguela, senhor Ângelo? Por que nunca gostou de mim? Bem, tossi ao me atrapalhar com as palavras. É como se eu trouxesse às suas lembranças algo muito desagradável. Acrescentou ele pausadamente. Eu só gostaria de saber o que exatamente. O que? Pois, pelo que eu me lembro, eu nunca lhe faltei com respeito. Pelo contrário, sempre o respeitei como a um pai. Admirei o seu caráter, sua compaixão para conosco, e, no entanto, o senhor me trata como se eu tivesse feito alguma coisa de muito grave contra o senhor. O que, senhor Ângelo? O que fiz eu exatamente para ser tratado assim pelo senhor? Havia lágrimas agora nos olhos do rapaz. A voz ainda me faltava. Nós nos olhamos em silêncio por um longo e delicado minuto. Por trás da porta do gabinete, Elizabeth se mantinha incógnita e ouvia o pequeno diálogo que eu havia travado com o rapaz. Seu coração estava a essas alturas cada vez mais opresso, fatigado e castigado. Somente me contando o que ela fez no passado para me separar definitivamente de Anne, é que eu poderia compreender que Anne nunca me fora ingrata, tampouco seu filho. Que as cartas de Cliff pediu à mãe para serem enviadas, não foram nunca enviadas por ela, para que não houvesse mais elo entre as duas famílias, como Elizabeth havia pedido a Anne. Mas dizer a verdade para mim seria o mesmo que colocar um ponto final ao nosso casamento. Acreditava Elizabeth, pois eu certamente não a perdoaria por ter forjado toda uma história para pôr Anne Campbell a quanto antes distante de nossas vidas. É melhor eu partir, disse Cliff, rompendo aquele silêncio inquietante. Vá, respondi com azedume.
antes que me aborreça ainda mais com a sua presença. Foi bem nesse momento que Elizabeth tomou coragem para entrar na sala, encheu o peito de ar e entrou exibindo toda a calma que era capaz de fingir. Cliff! Disse ela emocionada. Dona Elizabeth! Respondeu o rapaz com a voz embargada de emoção. Como vai, meu querido? Lágrimas riscavam o rosto de ambos quando se viram frente a frente, olhos nos olhos. Estava com saudades da senhora, de todos vocês, falou o rapaz sem faltar com a verdade. Nós também, Cliff. Ela passou a mão pelo rosto bem escanhoado do jovem e perguntou: E sua mãe, como está? Balançando a cabeça, ele respondeu: Bem, muito bem. Estimo. Nisso, Beatriz voltou para a sala, vestida agora para sair. Havia uma luminescência em sua face que havia muito não se via. Voltou-se para Cliff e perguntou: Vamos? Ele concordou com a cabeça, com um sorriso singelo e acanhado. Cliff despediu-se primeiro de Elizabeth, com grande comoção, e depois de mim, em voz baixa, agradecendo-me pelo pouco tempo que havia gastado com ele. Eu apenas escutei, sem manifestação alguma. Para quebrar o gelo, Beatriz disse algumas palavras corriqueiras para a mãe e partiu com o rapaz. Fez-se um breve silêncio até que Elizabeth voltasse para mim, que permanecia em pé, parado rente à janela, com 1000 adagas me apunhalando o pensamento. Fazendo uso de certa ponderação, ela disse: Ele voltou, Christopher. Havia alívio na sua voz agora, um alívio imenso. Como Beatriz sempre disse que um dia ele voltaria. Voltei-me para ela com os olhos ardendo de ódio. Eu não quero esse rapaz aqui. Afirmei com acidez. Eu não gosto dele, nunca gostei. Nem dele, nem do pai dele, nem da mãe dele. Seria melhor que ele nunca tivesse voltado, nunca. Elizabeth manteve-se calada. O alívio havia cedido lugar para o desespero. Capítulo 24. Pelas cinzas das horas. O ar estava quase estático, e Cliff e Beatriz caminhavam ao longo da praia, abraçados pela cintura. As palavras de Cliff eram capazes de fazer todas as ansiedades de Beatriz desaparecerem. Tudo perdera a importância. Era como se houvesse apenas os dois no mundo e entre as estrelas do infinito. Eu sonhei tanto com esse momento, desabafou ele com afeto. A voz dele se perdeu em uma torrente de emoções. Beatriz apertou-se a ele e disse: As suas lágrimas não eram as únicas, eram minhas e as minhas eram suas. Afinal, no fundo, as lágrimas nunca é só de quem chora. Um brilho se fez presente por trás dos olhos embaçados daquele rapaz na flor da idade. Durante os momentos de desespero, continuou Cliff, eu pensava, se a vida nos uniu, não pode ter nos separado sem ter um pingo de consideração pelos nossos sentimentos. Portanto, ela há de nos unir novamente, e eu estava certo. Aqui estou novamente diante de você, Beatriz. Como eu tanto almejei durante todos esses anos em que permanecemos longe um do outro. Agora eu estou diante de você para dizer, antes que seja tarde, que eu a amo, Beatriz. Amo-a desde a primeira vez em que a vi, no dia em que eu soube que eu jamais a tiraria do meu pensamento e do meu coração. É com você que eu quero ter os meus filhos fortes e saudáveis, fruto do nosso amor. Isso, obviamente, se você aceitar se casar comigo. Ela abriu os olhos surpresa. Casar-me com você? Perguntou num misto de alegria e espanto. Sim, por quê? Você não quer? É lógico que eu quero, Cliff. É o que eu mais quero na minha vida.
Ele a abraçou e a beijou com carinho e afeto. O que há? Perguntou ele diante da ruga que pairava na testa de sua amada mulher. É o meu pai. Precisamos revelar a nossa intenção para ele com muito tato. Receio que ele completou a frase por ela, não goste. Ela olhou para ele com certa apreensão. Cliff prosseguiu. Seu pai com certeza não vai gostar dos nossos planos, porque ele não gosta de mim. Não diga isso. Digo sim, Beatrice. Ele não gosta de mim, nunca gostou. Só não entendo por quê. Não o compreenda mal. Papai voltou transtornado da guerra e por essa razão que às vezes ele é meio estúpido. Não sei não. Creio que há um motivo mais profundo por trás disso tudo. Beatrice, apreensiva, mordeu os lábios. Sentiu imensa vontade de revelar o que nunca poderia ser revelado ao seu amigo, que se tornou um irmão e depois o seu grande amor. Vamos preparar o terreno, prosseguiu ela, para que quando a notícia for dada, papai a absorva sem choque. Está bem. Se você acha melhor assim, eu aceito. Faço tudo o que você quiser, Beatrice, tudo. O casal apaixonado ficou ali abraçados um ao outro, enquanto as ondas mansas rolavam uma por uma, provocando um ruído tão contínuo que soava como o rugir de um vento distante. A lua já ia alta no céu quando Beatrice voltou para casa. Encontrou-me na sala, no meu lugar habitual. Ela percebeu de imediato que eu estava esperando para ter uma conversa muito séria. Você sabe o que eu penso a respeito desse rapaz, não sabe, Beatrice? Não só a respeito dele, como da mãe dele também. Ela não disse sim nem que não, apenas suspirou pesadamente. Não devemos rotular as pessoas, meu pai. Meu julgamento é certo, porque me baseio em fatos. O rosto dela suavizou com um sorriso fatigado antes de observar. Ainda assim, meu pai, os fatos podem nos pregar peças, como um truque mágico em que você pode jurar que vê o que de fato não está vendo. Meu rosto contraiu-se. Beatriz veio até mim, beijou o meu rosto, disse boa noite e deixou a sala, levando consigo aquela leveza que só o amor no seu esplendor pode despertar na alma humana. Naquela noite, adormeci pensando na reaparição de Cliff Dorigan em nossa vida. Elizabeth adormeceu pensando em Anne, sentindo-se cada vez mais desconfortável, apunhalada na alma por me fazer pensar que Anne e o filho haviam sido ingratos para comigo e também com toda a nossa família. Temendo que as consequências negativas desta mentira viessem a atrapalhar a união de Beatrice e Cliff no que ela de fato estava certa. No dia seguinte, Beatrice era outra pessoa, mais feliz, mais mulher. Qualquer um podia notar. Ela e Cliff encontraram-se novamente pouco antes de ele seguir viagem com a sua equipe para participar de mais uma fase do campeonato de natação que se daria em outro país. Ludovic estava também diferente, feliz e ao mesmo tempo preocupado, pois o dia de pedir a mão de sua jovem e amada Viviane estava prestes a acontecer. Como combinado por Viviane, seu pai, Sir Leonard de Primorac, recebeu Ludovic em sua belíssima mansão, construída na área mais nobre da cidade. O dono da casa encontrava-se aconchegado numa das confortáveis poltronas da sofisticada sala com lareira da sua mansão, quando Ludovic foi levado até ele por Viviane. Ludovic teve que suportar mais uma vez o doloroso aperto de mão daquele que seria o seu futuro sogro. Sir Leonard de Primorac deveria ter não mais que 44 ou 45 anos de idade. Sua aparência era de uma pessoa bem cuidada, a pele pálida,
os dedos curtos e os olhos, que de vez em quando tinham um brilho de fanatismo, longe de atrair, repeliam. Seu modo de falar era brusco e severo. Ludovic, esfregando o queixo bem barbeado com o dedo indicador, mostrava-se cauteloso diante dos olhos cinzentos e argutos do dono da casa, que avaliava o rapaz pensativamente. Venho até aqui para pedir permissão ao senhor para noivar sua filha, disse Ludovic no seu doce de voz habitual. Leonard de Primorac examinou o rapaz de cima a baixo por alguns instantes, surpreso com a sua determinação, e tornou a soltar mais uma baforada fedida do seu cachimbo antes de se expressar. Pois bem, meu rapaz, se esse é o seu desejo. A ansiedade de Ludovic era tanta que ele sequer deu tempo para que o homem terminasse o que dizia. Sua frase atropelou-lhe as palavras abruptamente. Meu maior desejo, senhor. Ao perceber que fora deselegante ao cortar ao meio as palavras de Sir Leonard, Ludovic tratou logo de se desculpar. Desculpe por tê-lo interrompido. O homem manteve-se em silêncio, um silêncio desconcertante, olhando gravemente para o rapaz. O comportamento de Ludovic Angel fora injustificável na opinião de Leonard Primorac. Para ele, o certo seria terminar a conversa ali com um ponto final bem dado. Algo, no entanto, o fez ser paciente suficiente para perdoar aquele lapso do rapaz e dar continuidade à conversa. Pois bem, como eu estava prestes a dizer, antes de ser indelicadamente interrompido pelo cavalheiro, se quer noivar minha estimada filha, trago seus pais até minha casa para conhecê-los. Se isso agrada, senhor, respondeu Ludovic prontamente, trá-los-ei aqui. Aprecio sua compreensão, meu rapaz. Vivienne voltou-se para o pai com um sorriso cobrindo a sua face. Lindamente. Leonard também se sentiu feliz. Ver a filha feliz era aparentemente o que mais o agradava. O dia marcado por Leonard Primorac conhecer a família do seu futuro genro se deu no fim de semana seguinte. Chegamos à mansão da família com pontualidade britânica. Vivienne estava adorável como sempre, usando um vestido de gola alta que realçava os seus cabelos avermelhados, longos e brilhantes. Recebeu-nos com toda a delicadeza. Chegou então o momento de nos apresentar a seu pai. Quando me viu diante de Leonard Primorac, por pouco eu não fui ao chão. Apesar da idade avançada, pude reconhecê-lo perfeitamente. Tratava-se do filho de William Primorac, aquele homem arrogante e perverso que desafiou Victor Dorigan para aquele duelo estúpido no passado e que, por ter perdido, quis atirar nele pelas costas e teria conseguido matá-lo, caso eu não estivesse ali observando e não tivesse sido rápido com o gatilho, atirando contra ele para impedir o seu gesto. Trecho da minha vida que eu tanto me arrependi de ter vivido, pois se eu não tivesse salvado Victor Dorigan daquela desforra, ele jamais teria me separado de Anne com a sua farsa. Era incrível que mesmo depois de todos aqueles anos, eu ainda tinha vivo na memória o encontro com aquele personagem, principalmente o modo como ele me olhou após eu ter atirado contra o seu pai para salvar Victor da morte. Estremeci de medo, pavor, na verdade, de que Leonard Primorac se lembrasse de mim e se revoltasse contra minha família por causa daquele episódio do passado, e acabasse proibindo a sua filha de noivar o meu amado Ludovic, estragando assim a felicidade de ambos, que nada tinha a ver com aquele desentendimento do passado. Dito e feito, parece até que Leonard leu os meus pensamentos,
Voltou-se novamente na minha direção, olhando-me fixamente em meus olhos e comentou: curioso, eu tenho a impressão de já conhecê-lo. Estremeci novamente por dentro das minhas vestes e apelei para todas as forças superiores que dizem existir, às quais havia muito perder a fé, que impedissem aquele homem de se lembrar quem eu era. Tinha de tomar cuidado, uma palavra em falso poderia reativar a sua memória, pondo tudo a perder. Disposto a desviar os seus pensamentos, virei o rosto e fiz um comentário banal. Bonita sua propriedade. A brisa do mar deve chegar aqui de forma muito agradável. De fato, respondeu-me Leonardo, estudando-me com o olhar. É quase um privilégio morar nesse local. Assenti, procurando não mais encarar o dono da casa nos olhos. Que alguém lá em cima houvesse ouvido as minhas preces. Leonardo se pôs a contar algumas das passagens que vivera ali desde que o seu pai comprara a casa. Enquanto isso, eu sentia mais uma vez o meu sangue esquentar. Meus pensamentos se romperam de ódio, um ódio abissal por Victor Dorigan, maldito, ordinário, mesmo estando morto, ele ainda continuava a me atormentar sem dó nem piedade. Não só a mim como aos meus filhos queridos, o arrependimento por tê-lo salvado daquele duelo foi capaz de apertar a minha garganta, fazendo-me faltar o ar. Idiota, imbecil, xingava-me. Você deveria tê-lo deixado morrer. Morrer naquele duelo, seu idiota, estúpido. Victor havia destruído a minha felicidade com Anne e agora estava prestes a destruir a felicidade do meu filho tão amado. Aquilo não era justo, não era. O almoço está servido, meu senhor, anunciou o mordomo dos Primoraques. Leonardo voltou-se para nós e com um gesto polido indicou-nos o caminho com as mãos. Sentamos cada qual na cadeira que o mordomo nos indicou e o almoço teve início. Durante o almoço, o inevitável voltava a acontecer. Meus olhos se cruzavam com os do dono da casa e eu podia ver que ele ainda me estudava atentamente, procurando nos arquivos de sua memória quem eu lembrava ou de onde me conhecia. Elizabeth percebeu minha atenção e chegou a cochichar discretamente no meu ouvido. O que houve? Você está apreensivo. Voltei-me para ela e entre dentes comentei. Depois falamos a respeito. Ludovic ergueu o seu copo com vinho branco, disposto a fazer um brinde ao seu noivado com Viviane. Todos os presentes à mesa acompanharam o seu gesto. Foi nesse momento, quando eu impunha a taça cheia de vinho para o alto, que o dono da casa compreendeu por que o meu rosto lhe era tão familiar. Por um instante, Ludovic pensou que Leonardo Primorac estivesse com o rosto se contorcendo de emoção pela grande ocasião. Só então, subitamente compreendeu que se tratava de uma emoção muito diferente. Era raiva. Quando a cor voltou violentamente ao rosto de Leonardo, ele se inclinou na minha direção e disse com cólera e frieza: Agora sim, eu me lembro de onde conheço o senhor. Será que não está me confundindo com outra pessoa? Menti. Foi a única solução que encontrei em meio ao desespero. Não, respondeu ele secamente. Gravei bem a sua fisionomia, bem como seu nome, Christopher Angel. E num gesto brusco, o homem empurrou a cadeira para trás e se pôs de pé. Fora! Vociferou, gesticulando para que eu, minha esposa, meu filho e minha filha saíssemos. Fora! Fora! Era exatamente como se ele estivesse espantando galinhas. Papai, exclamou Viviane,
chocada com a reação repentina de seu pai. Cale-se, Viviane. Sei muito bem o que eu estou fazendo. Viviane prendeu a respiração ao ver diante das palavras ameaçadoras de seu pai. Sabia que os homens de sua família tinham temperamento quente e que, por causa disso, já haviam se envolvido em situações perigosas, mas jamais havia presenciado algo de corpo presente. Ludovic olhava para a cena petrificado. Tentei intervir. Podemos conversar. O que houve faz tanto tempo, porque... O homem me interrompeu rispidamente. Certas coisas, Senhor Angel, o tempo jamais apaga. E é bom mesmo que não apague para que nos precavemos contra pessoas da sua índole, do seu caráter. Agora fora daqui, já! E voltando-se para Ludovic ordenou: E você, rapaz, nunca mais se aproxime da minha filha, porque se fizer eu o mato. Caminhei até Ludovic e o puxei pelo braço. O que está acontecendo? Perguntou ele atônito. Eu lhe explico no caminho de casa, respondi. Agora é melhor irmos. Assim que deixamos o recinto, Viviane voltou-se para o pai com o rosto todo riscado de lágrimas e disse: Papai, pelo amor de Deus, não faça isso contra mim. Faço pelo seu próprio bem, Viviane. Você é o que eu tenho de mais precioso na vida e não vou permitir que se case com um canalha. Ludovic não é um canalha, protestou a jovem lamuriosa. É filho de um e isso para mim basta. Eu o amo. O pai desse jovem por pouco não matou seu avô, meu pai. A seguir, Leonardo contou para a filha tudo o que se passou no duelo. No fim, disse: Eu amava meu pai, Viviane. Amava-o profundamente. Era a pessoa que eu mais admirava na vida. Você não sabe, não faz ideia do que foi vê-lo recebendo aquele tiro que feriu-lhe a mão para o resto da vida. Foi como se a bala houvesse acertado a minha mão. Doeu-me na alma. Mas o senhor Ângelo fez o que fez para defender o amigo. O vovô ia atirar nele pelas costas. Por honra da nossa família. Isso não é certo. Você é muito jovem para saber o que é certo e o que não é. Ele aproximou-se da filha, ergueu-lhe o queixo e quando os olhos dela encontraram-se com o dele, o pai fez um alerta. Não procure nunca mais ver esse rapaz. Pois se eu souber que vocês estão se encontrando às escondidas, eu sou capaz de vigiar os seus passos. Mais que isso, eu sou bem capaz de prendê-la nessa casa. Você encontrará um jovem bem apessoado para casar-se dentro em breve. Ou melhor, eu mesmo vou providenciar isso. As palavras secaram na garganta da filha. Como havia prometido assim que nos assentamos no carro, expliquei para Ludovic por que Leonardo havia reagido daquele modo. Quando terminei a explicação, Ludovic comentou, mais para consigo mesmo do que para qualquer um de nós que se encontrava no interior do veículo. Como esse homem pode guardar ressentimento por algo cometido há tanto tempo? A pergunta bateu forte em mim, sem saber ao certo por quê. Mas isso não pode ficar assim, não pode, acrescentou Ludovic com pesar. Beatrice entrelaçou sua mão na dele e apertou forte e delicadamente ao mesmo tempo na presença de lhe transmitir algum conforto. A seguir, o silêncio caiu sobre nós como um punhal. Eu estava mais uma vez entregue aos meus pensamentos, que chegaram a sangrar de ódio e indignação. Vitor. Novamente comentei em silêncio. É sempre ele. Mesmo depois de morto, me causando problemas. Parece uma cruz que eu tenho que carregar até o resto da minha vida. Como se não bastasse todos os problemas que já me causou. Agora afeta o meu filho. Demônio, maldito dia em que eu fiquei amigo daquele infeliz. Aquela noite não pude dormir direito.
Procurava desesperadamente por uma solução para aquele triste caso, e a única que eu encontrei foi tentar conversar a sós com Leonard Primorac, e foi o que eu fiz assim que tive oportunidade. Tornei a suplicar a ele que permitisse que o meu filho continuasse a namorar sua filha, mas ele foi reticente mais uma vez. Somente por cima do meu cadáver. Bufei de indignação, a seguir afirmei: não pode ser que o senhor guarde tanto ressentimento dentro de si por algo que aconteceu há tanto tempo. O homem lançou-me um olhar penetrante e questionou-me: ponha-se no meu lugar, senhor Angel. Seria capaz de esquecer um fato tão desagradável como o que ocorreu conosco no passado ou com qualquer outro semelhante através dos anos? A pergunta me deixou sem chão. Se eu dissesse que sim, estaria mentindo. Se eu dissesse que não, só serviria para fortalecer a sua opinião. Engoli seco. O amargor tomou lugar na minha alma. Mas não durou muito. Apagou-se assim que resplandeceu em minha mente o rosto lindo e iluminado de Ludovic, apaixonado por Viviane. Louco para viver a vida ao seu lado, como eu sonhara viver ao lado de Anne. Isso me fez lutar mais uma vez pela felicidade do casal, e disse: será que não percebe o quanto a sua filha vai sofrer com tudo isso? Ela ama Ludovic tanto quanto ele a ama. Por favor, reconsidere a sua decisão em nome do amor. Quero que o amor se exploda. Encontre uma cova qualquer no cemitério mais fuleiro que existe na face da terra e se enterre por lá, para que nunca mais nos faça escravo dele. Por favor, eu lhe imploro. Pois continue implorando se gosta de perder o seu tempo com causas perdidas. São dois jovens que nada têm a ver com o que aconteceu conosco no passado, porque eles têm que pagar por algo que não fizeram parte. Por que o seu ódio tem que ser transferido para o meu filho e indiretamente para sua filha? Por quê? Rompi-me em lágrimas. Aquelas perguntas já a ouvira em algum trecho de minha existência. Quando? Onde? Em relação a quem? Pareciam que eram feitas mais para mim do que para Leonard Primorac. Fora da minha casa, trovejou Leonard no cume da tolerância. E nunca mais me procure para prestar a esse papel ridículo. Li em seu olhar que ele queria me provocar com as palavras e atiçar ainda mais a minha indignação diante do fato. Tentava me fazer perder o controle e saltar sobre ele para que assim tivesse um motivo a mais para impedir a união de Viviane e Ludovic. As palavras que ele usou caíram sobre mim como um punhal, disposto a me tirar a vida. Não é somente Victor Dorigan que deveria ter morrido naquele duelo, senhor Angel. O senhor também deveria ter morrido. Nunca alguém desejara minha morte. Se sim, nunca havia dito em palavras tão reticentes como aquelas. Jamais em toda a vida eu pensei que fosse tão amargo ouvir alguém desejar a morte de alguém, do mesmo modo que eu vivi longos anos de minha vida desejando a morte de Victor Dorigan. Saia! Gritou ele, descontrolando-se. Resisti, mantendo os meus olhos entorpecidos de lágrimas sobre os seus. Se não sair por bem, salientou ele, sairá por mal, a pontapés. Eu não tive culpa. Insisti mais uma vez. O único culpado por tudo aquilo foi Victor Dorigan. Esbravejei. Saia! Bramiu Leonardo furioso. Nesse momento, o mordomo se pôs entre nós. Meu senhor, por favor, queira se retirar.
Pediu-me cortesmente: será melhor. Acatei a sua ordem imediatamente. O homem estava com a razão. Era melhor eu sair agora antes que piorasse as coisas. Assim que o mordomo se viu novamente na frente do seu senhorio, Leonardo ordenou: se por acaso aquele rapaz, ou o pai dele, ou qualquer um de sua família for visto na propriedade sem o nosso consentimento, atire neles, atire para matar, pois um tiro, ainda que fatal, pode ser dado para proteger a nossa morada. Qualquer tribunal concordará com isso. O empregado assentiu com o olhar, porque aquele era o seu papel, mas intimamente desaprovou totalmente a ordem. Voltei para casa pensando no triste e humilhante episódio que vivera há pouco, perguntando-me a cada 5 minutos como alguém podia ser tão rancoroso, guardar tanta mágoa em relação a algo feito no passado. Diante da pergunta que não queria calar dentro de mim, eu procurava desesperadamente por uma resposta quando eu percebi que ela se voltava para mim por meio de um eco. Como pode alguém guardar tanta mágoa e rancor em relação a algo cometido no passado? Como? Ah, se eu tivesse tido maturidade suficiente na época para perceber que Leonardo Primoratti era um espelho de mim mesmo, agindo comigo do mesmo modo que eu agira com o Victor Dorigan e a vida em si, carregando o passado dentro de mim como uma doença que nunca pode ser curada, porque não permitimos que seja. É incrível como exigimos dos outros o que nós próprios não nos damos. E quando o outro não nos dá, entorpecemo-nos de indignação. Tão cego eu estava diante do fato que eu só conseguia me prender ao ódio que eu sentia por Victor Dorigan, que crescia em proporções inimagináveis dentro de mim, provocando-me até espasmos e bruxismo durante o sono. Um ódio que me fazia querer vingança daquele que agora carregava o seu sobrenome, Cliff Dorigan. Seria capaz de dar nele todos os socos que eu tanto quis dar em Victor, ainda que isso machucasse Anne, ainda que isso machucasse Beatrice. Ludovic lançou-me um olhar de pânico assim que me viu entrando em nossa casa. E então, papai? Perguntou ele ansioso. Meus olhos disseram tudo. Este homem é um louco, explodiu Ludovic indignado. Doente, onde já se viu guardar ressentimento de algo que passou há tanto tempo? Transferir para nós que nada temos a ver com o fato, algo que não nos compete? Isso é insano, imoral. Elizabeth suspirou fundo. Beatrice também. Sem saber ao certo porquê, o olhar de ambas em mim incomodou-me profundamente. Mas isso não vai ficar assim, papai. Não vai, não pode, acrescentou Ludovic, sentando-se na ponta do sofá e mergulhando o rosto entre as mãos. Eu me vi novamente na expressão e nas palavras de Ludovic. Infelizmente, aquilo que eu menos queria que acontecesse com o meu filho estava acontecendo. A vida repetia com ele a mesma desgraça que acontecera comigo e com Anne no passado. E o que era pior, mais uma vez por culpa de Victor Dorigan. Poderíamos fugir, comentou Ludovic, ressurgindo do silêncio. Leonardo Primorac é um homem poderoso, expliquei. Iria ao inferno se fosse preciso para encontrá-los. Seria capaz de matá-los a sangue frio e dizer que foi em legítima defesa para se ver livre de você de uma vez por todas. Ainda assim, afirmei seriamente, você vai ter que se controlar. Não quero meu filho, que eu amo tanto, envolvido em algo que possa prejudicá-lo, até mesmo matá-lo, ainda que seja em nome do amor. Papai tem razão, Ludovic.
acudiu Beatrice. É melhor se controlar, deixar a poeira assentar. Quem sabe com o tempo o pai de Viviane mude de ideia. É isso mesmo, meu filho, acudiu Elizabeth. Vamos dar tempo ao tempo. Como ele pode ser tão estúpido? Tornou Ludovic, tomado de indignação. Para não perceber que o pai dele estava errado, que iria matar o tio Vitor injustamente, que o senhor só fez o que era certo para proteger o seu amigo inocente. O silêncio novamente caiu sobre nós de forma pesada. Havia agora mais tristeza no ar do que o próprio ar. Eu, mais uma vez, estava com ódio da realidade, por ela estar sempre erguendo mais barreiras do que o ser humano pode transpor. Aquela reviravolta dos acontecimentos era demasiada insana. Eu, que havia tempos deixara de rezar, voltei a orar daquele dia em diante para que Ludovic encontrasse a serenidade no meio daquele caos emocional. Incrível como nós só saímos do orgulho e do ceticismo quando nos vemos diante de uma situação delicada. Havia-se passado 2 dias desde os últimos acontecimentos e Ludovic estava mais uma vez a sós com os seus pensamentos, largado numa das cadeiras da varanda sombreada, refletindo sobre o injustificável e inaceitável comportamento de Sir Leonardo. As palavras do homem continuavam vivas em sua mente, perfurando a sua pele como se fosse uma coroa de espinhos. Cansado de especulações inúteis, Ludovic adormeceu. Acordou, cochilou novamente e voltou a adormecer. Quando o encontrei, já estava desperto, olhando como sempre, desde o triste episódio, sem interesse algum para a vida. Sentei-me ao lado dele e passei a mão por seu cabelo, procurando com o meu carinho confortá-lo. Ele suspirou fundo, tenso, procurou sorrir para mim em agradecimento pelo gesto, por estar ali ao seu lado, mas logo voltou a se congelar naquela posição triste e melancólica. Nos dias que se seguiram, ficou cada vez mais evidente que Ludovic estava ficando distante do perfeito domínio de suas faculdades mentais. Apenas um fio o impedia de perder a cabeça por completo: o amor que sentia por Viviane. O mesmo tipo de amor, na mesma intensidade, que foi capaz também de me fazer lutar na guerra para preservar a minha própria vida. Encontrei-o mais uma vez sentado na varanda. Seus olhos castanhos, tão lindos de se ver, agora estavam cheios de sombras latejantes, olhos que eu fazia o possível para não olhar, para não sofrer ainda mais de pena por ver o meu filho sofrendo. Procurei confortá-lo como fazia quando ele era criança e acordava assustado no meio da noite por causa dos trovões ou de um sonho mau. Ele pareceu-me que ia dizer alguma coisa, mas começou a chorar. Somente quando se viu mais calmo é que conseguiu expor os seus sentimentos. Eu amo Viviane, papai. Amo com toda a minha alma, do mesmo modo que o tio Vitor amava a tia Anne e o senhor ama a mamãe. Só a menção do nome de Anne modificou a cor do meu rosto e me fez mergulhar nas lembranças. Quando dei por mim, Ludovic me encarava seriamente, procurando repetir pela 3ª vez a pergunta que havia sido inconscientemente rechaçada por meus ouvidos. Você a ama, não ama, papai? Por alguns segundos eu não sabia a quem ele se referia. Diante do meu olhar assustado e da crescente angústia que eu me esforçava em esconder, Ludovic tornou a repetir: Você ama, não ama, papai? Foi por amor, não foi, que o senhor se casou com a mamãe, não é mesmo? Olhei para ele sem saber o que dizer.
Baixei os olhos para o chão para que ele não notasse o meu desespero. Estava ali uma pergunta que ninguém nunca havia me feito, nem a própria Elizabeth, nem eu mesmo. A resposta que eu dei ao meu filho não foi, a meu ver, verdadeira, mas foi ditada por eu ter percebido que nenhum filho gostaria de saber que o seu pai não ama sua mãe como parece. Eu mesmo não gostaria de descobrir isso a respeito dos meus pais. Sim, Ludovic, disse eu cautelosamente, eu amo a sua mãe. Ele pareceu apreciar a minha resposta assim como se aprecia o sabor de uma fruta. Quando ele se abraçou junto a mim, o rosto de Elizabeth tomou conta da minha mente. Então, de repente, foi sobreposto pelo rosto de Anne e em seguida mais uma vez pelo de Elizabeth, e a pergunta de Ludovic tornou a ecoar em minha mente. Você ama, não ama, papai? Foi por amor, não foi? Que o senhor se casou com a mamãe, não é mesmo? A lua já ia alto no céu quando Beatrice foi até o quarto do irmão para ver como ele estava. Insistiu mais uma vez para que ele comesse alguma coisa, já que há dias recusava-se a jantar. Ele estava deitado na cama com as costas apoiadas nos travesseiros contra a cabeceira. Ela sentou-se ao seu lado, sorriu com graciosidade e perguntou no seu mel de voz: Não acha melhor comer alguma coisa, mano? Ele respondeu impondo outra pergunta. Eu não entendo a vida. Um dia tudo está bem e no outro tudo fica as pernas pro ar. Por quê? Sabe, mano, a vida às vezes sai realmente fora do eixo. Mas isso é apenas uma fase. Tome-me como exemplo. Eu amava Cliff e quase morri quando a vida nos separou. Se uma luz não tivesse me feito perceber que quando a vida não segue conforme queremos, devemos e podemos seguir em frente da melhor forma possível, eu não teria tido a oportunidade de rever Cliff e viver tudo de bom que estou vivendo ao lado dele agora. As palavras da irmã pareceram surtir algum efeito positivo no irmão. Ouça-me, acrescentou Beatrice, seriamente elevando a voz. O que é para ser, será. Ninguém desvia o destino. Enquanto o destino, que tanto quisemos e ainda queremos dar para a nossa vida, não acontece, a vida nos oferece outras formas de sermos felizes. Pode reparar, só não vê essa verdade quem não quer. Quem é petulante e arrogante. Ludovic abaixou o olhar, agarrou-se fortemente à irmã e rompeu-se em lágrimas. Os dois ficaram ali congelados naquela posição, abraçados um ao outro como duas crianças que se reencontram após longas horas de separação. Enquanto isso, Viviane, na sua casa, cercava-se de saudades, dor e desespero. Aguardem, a história continua. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to